Fala, meu aluno! Seja muito bem-vindo ao nosso canal de língua portuguesa para aqueles que querem aprender português de verdade. Eu sou o professor Tiago Mena e português é bom demais, é ou não é, meu aluno? Bom, hoje nós iremos estudar a morfossintaxe dos pronomes pessoais do caso reto. Apenas dos pronomes pessoais do caso reto, ok? Em outra ocasião iremos estudar os demais pessoais. Hoje apenas o pessoal do caso reto. Bom, vamos compreender o que este pronome pode desempenhar em se tratando de uma análise sintática, ou seja, qual é a função sintática que ele pode exercer e como é a aplicação disto no contexto. É o que nós iremos estudar hoje. Bom, vamos começar relembrando quais são os pronomes pessoais do caso reto da língua portuguesa. Você se lembra dos pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. De novo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Estes são os pronomes pessoais do caso reto da língua portuguesa. Uma curiosidade, eles são chamados de reto porque eles se apresentam assim, ó, de forma retilínea. Já os outros são chamados de oblíquos porque eles se obliquam, né, em átonos e tônicos. Bom, mas hoje nós iremos estudar apenas os retos, tá legal? Repare que os três primeiros, eu, tu e ele, caracterizam singular. E os demais, nós, vós e eles, caracterizam o plural. Então o que nós temos aqui? Ó? Os pronomes pessoais, eles recebem o nome de pessoais porque eles indicam as pessoas do discurso. Você já parou para pensar nisto? Por que pronome pessoal recebe o nome de pessoal? Porque ele serve dentro de um determinado contexto para indicar quais são as pessoas discursivas envolvidas. E quantas pessoas nós temos na língua portuguesa, nós iremos encontrar estas três. Nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Pode ser do singular ou do plural. Tanto é que, ó, eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Quando você analisa o nós, a conta volta para a primeira. Ó, repare, não é a quarta, quinta e sexta. Não. O nós, a primeira pessoa, só que do plural. Vós representa a segunda pessoa do plural. E eles ou elas, representam a terceira pessoa do plural. Então nós temos aqui a representação das pessoas no singular e a representação das pessoas no plural. Então, ó, torna a dizer, nós representam a primeira pessoa do plural, vós representam a segunda pessoa do plural e eles representam a terceira pessoa do plural. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Beleza? Então acabamos de relembrar quais são os pronomes pessoais do caso reto e entender o porquê deles receberem esse nome de pessoal, né? Pessoal, como você bem sabe, porque indica pessoa. Bom, agora vamos compreender qual é a função sintática que estes camaradas podem exercer na língua portuguesa. São várias funções. Nós temos aqui duas funções sintáticas para os pronomes pessoais do caso reto. Ele pode exercer a função sintática de sujeito ou exercer a função sintática de predicativo. Pois é muito comum encontrar o pronome pessoal do caso reto exercendo a função sintática de sujeito. Mas você não pode se esquecer de um detalhe. O pronome pessoal do caso reto também pode exercer a função sintática de predicativo, tá legal, meu aluno?
Repare que eu coloquei aqui para você. Esses pronomes conjugam o verbo funcionando como sujeito ou predicativo das orações nas quais se inserem. Então além de desempenhar a função sintática de sujeito ou de predicativo, eles também servem para conjugar o verbo. Vamos conjugar um verbo aqui rapidamente? Vamos conjugar o verbo estudar. No presente do indicativo mesmo. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Ou seja, são os pronomes utilizados para a conjugação verbal, sim ou não? Agora, como eu disse, do ponto de vista sintático, são duas funções, sujeito e predicativo. Vamos analisar esta frase. Eu estava de férias no Caribe. Se eu fosse tu, não perderia chance igual. Vamos destacar os pronomes pessoais do caso reto que apareceram nesta frase. Nós temos aqui o eu, nós temos aqui eu novamente e nós temos aqui o tu, ok? Vamos agora analisar a função sintática de cada um deles. Eu estava de férias no Caribe. Pergunte ao verbo, quem estava de férias no Caribe? Eu. Então este eu exerce a função sintática de sujeito. Então você entendeu a aplicação morfológica e agora está compreendendo a aplicação sintática. Por isso que é morfossintaxe, morfologia e sintaxe, que nós estamos observando, analisando em relação aos pronomes pessoais do caso reto. Eu estava de férias no Caribe. Se eu fosse tu, não perderia chance igual. Aqui, nós temos eu fosse tu. Este fosse, meu aluno, é o velho e famoso verbo de ligação. Vou colocar aqui, VL, verbo de ligação. Também chamado de verbo de estado ou verbo copulativo, porém mais conhecido como verbo de ligação. Repare que o eu, mais uma vez, está exercendo a função sintática de sujeito. Eu fosse. Quem é que fosse? Eu. Então, este eu é o sujeito. Já o tu é o predicativo. Você aprendeu? Se não aprendeu, vai aprender ainda. Inclusive, há vídeos aqui no nosso canal tratando do assunto, que quando o verbo de ligação estiver presente, estará presente também o predicativo. Agora, muito cuidado. O verbo de ligação garante a presença do predicativo, mas o predicativo não garante a presença do verbo de ligação. O que isso quer dizer, Almena? Quer dizer que, quando nós virmos o verbo de ligação, veremos também o predicativo. Ou seja, não existe verbo de ligação sem o seu predicativo. Mas pode existir predicativo sem verbo de ligação aparente na frase, sem o verbo de ligação presente. Tudo bem? Então, o tu, de fato, é predicativo. Exerce aqui a função sintática de predicativo, e neste caso é predicativo do sujeito, né? Predicativo do sujeito. Se eu fosse tu. Repare que o tu aponta lá para o sujeito. Então nós temos aqui uma construção em que foi possível perceber a função sintática de sujeito e também a função sintática de predicativo sendo desempenhada por um pronome pessoal do caso reto. Tá legal? Então não se esqueça deste detalhe. Outro exemplo aqui para você, Imaginemos um contexto em que uma pessoa, a mãe diz assim para o filho: meu filho, você está cada vez mais parecido com seu pai. Eu olho para você e vejo seu pai. E aí o filho responde: que isso, mãe? Eu não sou ele. Vou colocar aqui a resposta do filho: eu não sou
sou ele. Esta é a resposta do filho diante deste contexto que eu acabei de inventar. Então repare que mais uma vez eu estou usando aqui o verbo ser. Aqui é o verbo ser conjugado no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. E aí, ó, mais uma vez, diante desta estrutura, o que é que naturalmente você vai julgar em termos sintáticos? Este eu aqui é o sujeito, este não é apenas um adjunto adverbial, adjunto adverbial de negação. O sou, aqui no contexto, é verbo de ligação, este verbo ser, neste contexto ele é verbo de ligação, e o ele, ó, está apontando aqui para o sujeito, é o PS. O que é PS? Predicativo do sujeito. PS, predicativo do sujeito. Então agora você está percebendo outro pronome pessoal do caso reto exercendo a função sintática de predicativo. Aqui você viu o tu, agora você está observando o pronome ele. Tudo bem? Então não se esqueça deste detalhe, meu aluno. O pronome pessoal do caso reto, além da sua função clássica de sujeito, ele também pode exercer a função de predicativo. Ok? Vamos para o exemplo de baixo. Está na hora de ela chegar. Repare que nesta frase você vai perguntar aqui ao verbo quem é que vai chegar? Ela. Então, ela é o sujeito do verbo chegar. Você percebeu que antes do pronome pessoal do caso reto ela apareceu uma preposição? Percebeu? Pois é. Por que não houve a contração desta preposição com o pronome pessoal do caso reto? Contração a que me refiro é, por que não aconteceu isto aqui, ó? De mais ela igual a dela. Já pensou? Está na hora dela chegar? Porque esta contração, ela não pode ocorrer quando o pronome pessoal do caso reto que estiver envolvido na contração exercer a função sintática de sujeito. Isso não pode acontecer com base no rigor gramatical. Não se esqueça de que a nossa aula é baseada no rigor gramatical, norma culta, norma padrão. Então, não pode haver a contração de uma preposição com o pronome pessoal do caso reto, que aparece logo na sequência, quando tal pronome estiver exercendo a função sintática de sujeito. Você se lembra de algo mais ou menos assim que você provavelmente deve ter ouvido? Não existe sujeito preposicionado? Pois é mais ou menos isso. Por que eu estou dizendo mais ou menos isso? Que na realidade o sujeito ele pode até aparecer ali, né, acompanhado de uma preposição. E aí, se nós pensarmos desta forma, ele vai estar preposicionado. Na realidade, o que não pode acontecer é a contração desta preposição com o pronome pessoal do caso reto que exerce a função sintática de sujeito. Você não pode ter uma preposição ali envolvida quando o pronome pessoal do caso reto desempenhar a função sintática de sujeito. Então, ó, repare uma frase muito famosa que já apareceu diversas vezes em provas. Está na hora da onça beber água. É uma frase que você vai encontrar no livro do Bechara, por exemplo. Se você tivesse de realizar o julgamento desta frase no que diz respeito ao rigor gramatical, à norma culta, à norma padrão, você iria julgar esta frase como certa ou como errada, do ponto de vista da norma culta? Do ponto de vista da norma culta, nós iremos julgá-la como podre. Ela vai estar podre, podre, podre. Por que errada? Porque aconteceu exatamente o que eu disse que não pode ocorrer. A contração da preposição de com algo que vai exercer a função sintática de sujeito.
não é apenas com o pronome pessoal do caso reto, com qualquer estrutura que desempenha a função sintática do sujeito. Aqui eu dei um exemplo com o pronome pessoal do caso reto, pois nós estamos estudando a morfossintaxe dos pronomes pessoais do caso reto. Mas eu fiz questão de colocar este outro exemplo para mostrar a você que não é algo apenas relacionado ao pronome pessoal do caso reto quando ele estiver exercendo a função sintática do sujeito. É algo que não pode ocorrer com nenhum vocábulo, seja pronome pessoal do caso reto ou não, que esteja desempenhando a função sintática de sujeito. Quem é que bebe essa água aqui? Não é a onça? Então não pode acontecer isto aqui, ó. Do ponto de vista do rigor gramatical, a estrutura correta tem que ser, ó, está na hora de a onça beber água. Esta é a estrutura que atende ao rigor gramatical, que atende à norma culta, à norma padrão. Quem é que bebe esta água aí? Não é a onça? É a onça que bebe. Então a onça, ó, é o sujeito. Logo, esta contração da preposição com o vocábulo imediatamente após, seja pronome pessoal do caso reto ou não, que exerce a função sintática do sujeito, não pode ocorrer conforme o rigor gramatical. Tudo bem, meu aluno? Tranquilo? Então aqui nós chegamos ao final da nossa aula. Acabamos de compreender aí a morfossintaxe apenas dos pronomes pessoais do caso reto. Meu aluno, se você gostou desta aula, deixa aí o seu like, aperte o botãozinho, vai lá, para você não se esquecer de apertar o botãozinho, o like é muito importante para o amigo, para o nosso canal. Não se esqueça de realizar a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito, tá legal? Ative aí o sininho de notificação, deixe ativado para você ser notificado das nossas aulas futuras. Compartilhe com os amigos e, enfim, um forte abraço. Português é bom demais. Fui!